A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o vosso irmão em Cristo, Lourival, faço parte aqui do trabalho da Comunidade Cristã no Brasil, conhecido como Nova CCB. Meus irmãos, estou aqui no momento para, na verdade, uma mensagem e comentar sobre essa mensagem da palavra. É muito conhecida em alguns ministérios. Dizem que essa palavra é de quem nunca conheceu a Deus, né? Vamos ver aí a luz das Escrituras. Começa escrito assim: a parábola do filho pródigo, narrada por Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas 15, do 11 ao 32. É de umas passagens, irmão, mais belas das Escrituras, do amor e do perdão, usada para expressar o grande amor de Deus pelo pecador, né? Pela pessoa que acaba errando. Porém, essa bela parábola, parábola de Jesus, ela tem interpretações diferentes, dúbias. Em alguns ministérios ele já distorce a palavra, fala que não é o crente que um dia deixou as coisas de Deus e foi para o mundo, é um exemplo, né? E sim aqueles que nunca conheceram a Cristo, justamente para manter a punição daqueles que erram, né? Para criar um temor à irmandade, ao povo, né? O pródigo, irmão, é aquele que um dia já foi crente, batizado, sim, né? Mas vários pregadores, eu não quero atacar ministério, irmão, de um certo ministério, fala que sobre essas passagens, dando a entender que o filho pródigo é o desviado e a casa do pai é o ministério, a placa da igreja que ele tanto ama. E na verdade, irmão, o filho pródigo é uma passagem onde Deus mostra o seu amor e o perdão para aquele que realmente se arrepende da presença de Deus, né? Que realmente ele é um arrependido, irmão. Deus é misericordioso, ele não olha pelas nossas faltas, o que nós fizemos, e sim que nós estamos fazendo agora no momento, né? Quando nós nos arrependermos, Deus zera todas as coisas. Mas, irmão, vamos tentar ler essa mensagem da parábola do filho pródigo, né? E vamos ver que Deus dá a guia, né? E você comenta aí, se você quiser comentar, o que você acha? Jesus mentiu? Será que já existia esse ministério no tempo de Jesus? Bem capaz que tinha, hein, irmão? Então diz assim, ó, Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e direi: pai, pequei contra os céus, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para
seu pai. E estando ainda longe, seu pai ouviu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um servo, como um escravo, ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas eu nunca me desse um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que nos comemorar e alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmão, agora é saber quem é esse filho pródigo. O filho pródigo, na verdade, irmão, é um irmão, infelizmente, para desgosto de alguns, é um crente, sim. É um crente pecador, irmão. É alguém que estava servindo a Deus, estava aí congregando, estava tomando a ceia com você, estava te saudando, e um dia ele tomou o caminho do mundo e acabou pecando, e lá sofreu, primeiro se divertiu, né, como diz aí, né? Depois sofreu muito, depois ficou muito pesado. Ele lembrou que tinha um pai e ele voltou para a casa do pai. Ele voltou, né? E o pai o recebeu. Isso é na Bíblia, irmão. A Bíblia manda nós fazermos isso. A Bíblia manda que nós, em reunião cristã, fazer isso. O pecador arrependido, abraçar e receber ele, gostoso, se ele está realmente arrependido. Mas, né? É como tem uma frase de um certo ministro: Deus perdoa, mas nós não, né? Irmão, mas nós temos que obedecer às Escrituras, irmão. Entendeu? Essa parábola é a interpretação que fala no seu ministério, é falaciosa, é mentirosa. Se ele está falando que é uma pessoa que nunca conheceu Cristo, ele está mentindo. É uma inverdade. É aquela pessoa que conheceu o Evangelho, é pessoa que errou, pessoa que foi embora, pecou e quis voltar para a casa do Pai. Mas quantos nos dias de hoje, talvez, quantas pessoas tomou essa decisão infeliz de ir embora, de se afastar da reunião cristã? Quantas pessoas talvez você conheça, né, que esteve nessa situação e foi no mundo, aparentemente está se divertindo, estava alegre, contente, e hoje está choroso, hoje está aí triste, amargurado. Ele quer voltar, mas ele não encontra um pai. Ele volta para aquela reunião cristã, naquele ministério que ele estava lá, mas ele não consegue encontrar o pai. O pai não está naquele ministério. Ele encontra os irmãos, né? E aqui a Bíblia fala que o irmão, quando soube que ele tinha voltado e que o pai tinha feito uma festa, o que fez aquele irmão? Se indignou, não quis entrar na casa do pai, né? Ele falou, ainda reclamou, trabalha igual um escravo. Esse teu filho aí que gastou com tudo, com os merecentes, ainda mata um novilho gordo, né? E essa situação, irmão, que acontece, muitos, né, são brecados à volta da reunião cristã. Porque ele não encontra o pai, ele encontra o irmão do filho pródigo.
Porque aquele que está na frente para pôr em prática a palavra, ele não põe em prática a palavra, né? Ele não põe em prática. Ele diz: aqui não é lugar de pecador, aqui é lugar dos santos, né? Aqui é lugar daqueles que não mancharam as suas vestes, aqueles que são santo, puro, imaculado. Irmão, sem medo de errar, irmão, não tem nenhum desses no teu ministério. Ministério nenhum. Porque todo homem é sujeito às faltas, às falhas, né? Isso não estou passando o pano para o pecado, não. Porque talvez se deixasse para mim o perdão, talvez muitas pessoas não perdoariam. Mas não é eu que tenho que perdoar, é a palavra que perdoa. É a palavra, é Deus que perdoa. O perdão, a misericórdia está na mão de Deus. Isso nos próprios himnos que você canta no seu ministério, pode ver que está escrito lá. Ele fala: ó irmão, a Deus devemos nossas faltas confessar. Ele não gosta de falar que é pecado, né? Fala que é falta. Ele pode nos perdoar, não é isso? É. Então, é o único que pode perdoar é Jesus Cristo. Mas se hoje você voltar para a casa do Pai, você não vai encontrar a casa do Pai, porque o Pai não mora em templos feitos por mãos humanas. As reuniões cristãs não é a casa do Pai. A casa do Pai é o nosso coração, é todos nós, igrejas reunidas em nome de Jesus Cristo, que o Pai mora através do seu Espírito. E é Ele que perdoa, é a palavra que perdoa. Muitos pregadores, quando vem essa palavra, ele começa a pregar: olha, você que está ouvindo essa palavra, não é aqueles que estavam aqui dentro, que foi para o mundo e agora que está voltando, não. É para aqueles que nunca conheceram o Evangelho. E distorce a palavra de Deus. Mas vamos ter que engolir essa mensagem. Aqui está falando que é justamente aquele que pecou, né? E os fariseus naquele tempo, né? Existe no dia de hoje, porque o irmão do filho pródigo era fariseu. Ele era um fariseu, era religioso. E muitos dias de hoje tem pessoas religiosas, fariseus mesmo de verdade. Ama mais a instituição, ama mais as coisas materiais do que o ser humano, do seu próximo. E ele diz assim no versículo 28: e o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. É assim que é o perdão dos que dizem que permanece fiel a Deus. Enche de ira e não quis entrar na casa do pai, não quis perdoar. Aqui fala o pai chamando a atenção do filho mais velho, falando que tudo que tenha dele, mas que não diz que aquele irmão o perdoou, né? Ou aceitou, não, ficou insatisfeito. Mas você que está ouvindo essa mensagem, você que porventura ou outra aconteceu coisas infelizes na sua vida, não estou aqui para julgar, não estou aqui para te condenar, mas essa palavra fala: se você está arrependido do fundo do seu coração, o Pai perdoa, né? O homem não perdoa, como ele falou, nós não, mas o Pai te perdoa. É o Pai que vai dar a vida eterna. O homem aqui na terra não dá vida eterna, o homem aqui na terra não dá salvação. Mas se o Pai quer te perdoar, venha, volta para os caminhos do Senhor. Porque o irmão do filho pródigo, eles são santarrão e cheio de ira. É difícil, irmão. A coisa mais difícil que tem no ser humano é perdoar o seu próximo, sabia? Quando você sabe que alguém errou, alguém pecou, né? Você abraçar e zerar a dívida dele, só Deus, irmão. Só Deus. Eu vou deixar aqui, a última palavra é essa: o homem não perdoa, mas Deus te perdoa. Ele falou: nós não nos perdoamos, mas Deus te perdoa. O ministério talvez não quer te perdoar, mas Deus te perdoa. Deus tem misericórdia da tua alma. Isso que é importante, que Jesus te perdoou, que Jesus te abraçou, que Deus te perdoou, que Deus te amou.
Agora, os irmãos do filho pródigo não vai te perdoar, irmão. Ele não vai aceitar. Ele não vai querer nem irar. Ele vai se irar, ele não vai querer nem te saudar, ele não vai querer nem te abraçar, ele não vai querer nem falar que é irmão, vai te chamar de pecador, porque a palavra está dizendo aqui, ele se irou e não aceitou a volta do seu irmão, mas o pai perdoou. Então fica o termo dessa palavra. Eles não vão te perdoar, mas Deus te perdoa. Essa é a mensagem da palavra. Deus abençoe você, meu irmão. Eu também te perdoo, irmão. Não tem nada a ver com isso, né? Não sou eu que condeno, nem eu que absolvo, mas eu te perdoo também. Se Deus te perdoou, você está perdoado. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem da palavra. Deus seja louvado.